Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Se assentem, peguem a água de vocês. Se quiser acender um sebo, pegue um sebo. Se quiser tomar um vinho, tome um vinho. Fiquem concentradinhos, de uma maneira muito boa. Verifique se o som está bom, por favor. Senão eu falo um pouquinho mais alto. Vamos ver se essa vez eu vou até o final, se eu não saio no meio do caminho. Hoje, dia de roda, estamos continuando com o cronograma da roda, e para o dia de hoje é a conversa sobre a falange das águas. Na verdade, não é uma falange só, são várias falanges. Mas quando chegar das 8h30, aí iniciamos de uma maneira muito tranquila. Fiquem tranquilos, neste dia mais friozinho. Se tiver alguém do lado, se aproxime a ele. Se não tiver alguém do lado, pegue um cobertorzinho. Fiquem à vontade. Monsanto está assistindo. Quem? Monsanto. Monsanto. Monsanto, só para saber de Monsanto, já que está assistindo, eu cuidei dele, tá? Tá tudo bem. Fico feliz. Fico quieto, mas assim vai. Então vamos começar. Uma boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao Espaço Caminho de Ascensão Virtual. Fazendo mais uma transmissão hoje de quinta-feira, dia de Roda do Saber, onde nós propiciamos alguns estudos para as pessoas. Isso inicialmente começou para o grupo de desenvolventes. Na verdade, iniciou-se antes como uma busca de conhecimento, depois voltou-se para o grupo de desenvolventes e aí se abriu para todas as pessoas que têm curiosidade e necessidade de saber coisas novas. Como eu falei no começo da transmissão, antes de iniciar o horário correto, nós continuamos o cronograma da Roda do Saber deste ano de 2020, estamos dentro do cronograma, e hoje a Roda do Saber contempla o povo das águas. Então vamos falar um pouquinho sobre eles, mas antes disso, quem quiser, coloque um sebo para queimar, também chamado de vela. Se tu quiser um incenso, às vezes as pessoas chamam de pau de cheiro, às vezes outro de perfumador, também coloque. Quiser colocar uma água para tomar depois, coloque uma outra água para fazer uma limpeza em tua residência. Também coloque, não, como eu falei da outra vez, não confunda as águas, tome a água para fluidificar e jogue fora a água para limpar. E como fazemos no início, vamos fazer uma oração para deixar bem claro e bem tranquilo uma comunhão de energia para todos. Muito obrigado, Senhor Deus, meu Pai Oxalá, pela oportunidade de hoje. Muito obrigado ao discernimento. Muito obrigado ao auxílio, ao equilíbrio, ao amor que tu dá a todos nós em momentos bons e em momentos difíceis. Que tu continue nos mostrando uma felicidade, um destino e uma realidade que buscamos, almejamos e queremos. E que qualquer problema, qualquer desafio seja tratado como uma passagem
para um ambiente melhor, mais equilibrado e mais saudável de se viver. Que tu, meu Deus, me dê todas as ferramentas que eu preciso, sejam elas materiais, sentimentais e espirituais, para que eu possa seguir em frente no meu caminhar com muita vontade e com muito querer. Que assim seja e assim será. Muito obrigado. Então, iniciando hoje, nós temos uma vela azul aqui acesa, a vela do povo das águas. E o povo das águas ele é dividido em algumas vertentes, né? Ele tem dos marinheiros, e os marinheiros podem ser capitães, podem ser marujos, podem ser armadores, todo o povo da água. Há sereias que vêm e banham com as águas próprias, sejam elas sereias de rios, de mares, das profundezas. E temos também o povo ribeirinho, que, diferente do povo baiano, mexe muito com a água, traz muito essa tranquilidade da água. E o povo, a particularidade desta falange do povo das águas é que eles conseguem, além de ter uma conversa muito direta com as pessoas, porque eles não falam por rodeios, não falam para agradar, eles conseguem trabalhar na limpeza corpórea das pessoas que conversam com eles. Quando um consulente, um frequentador de uma casa vai conversar com um marinheiro, ele pode estar trazendo no corpo sensações emocionais, alguns chamam de miasmas, sensações espirituais, pode ser uma conexão errada com um espírito perdido. E o povo das águas é muito seguro e muito preciso na, na atuação dessas energias para trazer muita força e muito equilíbrio. Pensando em roupagem ou em figura de linguagem corpórea, os marinheiros eles normalmente vêm cambaleando. Alguns até precisam de ajuda para se movimentar, gostam de ficar mais encostadinhos, né? E isto acontece porque eles trazem o movimento das marés junto deles, que é o movimento da limpeza, o movimento da continuidade. E por vezes pode parecer que ele está bêbado, não, ele está mareado, né? Eles viveram tanto tempo no mar que quando tu desce de um barco, o mar continua em tu, o movimento da água continua em tu. Então, por vezes, eles ficam mareados, sem o enjoo, só o movimento do balanço do mar. E por isso que eles fazem todo esse movimento. Existem canções próprias para os marinheiros, eles gostam de cantar algumas coisas do tempo deles, de questões das águas. E outra figura de linguagem muito marcante desse povo é o caso das sereias. Assim como a entidade de criança não se levanta para fazer o serviço, a sereia também não se levanta. Ela normalmente está no chão, normalmente com a perna jogada para o lado, e ela precisa, na maioria das vezes, se possível for, de ter água para que ela consiga fazer as energizações necessárias para as pessoas que conversam com ela. De pouquíssimas palavras, diferente dos marinheiros que conseguem ter uma palavra precisa, a sereia quase não fala, por vezes canta, por vezes emite poucos sons, porque, como é um ser de origem de dentro d'água, não adianta muito falar neste ponto, né, porque as pessoas não entenderiam. Então, elas falam muito pouco. E isso pode ser um espírito elemental, como algumas pessoas conhecem, que são espíritos e forças da natureza, e também podem ser uma interpretação de um espírito que se assemelha muito à energia das sereias. E lá eles fazem essa manifestação. Por que isto acontece? Só molhar o bico. Isto acontece porque, com a empatia energética do espírito com
a falange que ele tem esta empatia, ele interpreta daquela forma já conhecida dentre as forças da Umbanda, como se manifesta. Por exemplo, pode ser que uma criança desencarnou aos 10 anos de idade, mas a essência dela é de um preto velho. O que vai acontecer? Caso tenha o fenômeno mediúnico da psicofonia, também chamada de incorporação ou acoplamento, esse espírito, para ser reconhecido tal como uma energia de um preto velho, de um velho, ele vai vir arqueado. Mesmo que na última encarnação foi uma criança. Por vezes, pode ser um padre que desencarnou, mas tem uma força de um caboclo. E aí ele vai vir batendo no peito, em vez de fazer o sinal da cruz. Por quê? Para que as pessoas que estão ali participando do fenômeno mediúnico se consigam entender, se interpretem de uma maneira positiva, para que saiba que aquela energia é desse jeito, para não ter equívocos e para saber exatamente com o que se vai trabalhar naquele momento. Então, o povo das águas, eles vêm cabalhando, ou eles vêm sentados e conversando pouco, ou diretamente, é a figura de linguagem que se dá, é a empatia energética que eles têm junto a esta falange. Né? Alguns, principalmente marinheiros, gostam muito de tomar rum. Né? Por que rum? Porque é a bebida clássica dos marinheiros das antiguidades, e isto ficou já convencionado nas gírias de Umbanda para que se tome o rum, mas não é uma necessidade inteira das pessoas e das entidades que ali estão. Existe também alguns casos em que eles gostam de fazer as energizações usando água salgada, que se pega a água do mar, se coloca numa garrafinha, alguma coisa, e quando for usar, usa a água salgada, ou a alfazema também, para fazer toda essa limpeza. O famoso descarrego, é justamente para descarregar as energias negativas e recarregar de energias positivas. E para dentro da casa, de Espaço Caminho de Ascensão, a função principal do povo das águas é trazer o equilíbrio durante uma gira. Existem falanges que fazem a guarda, a proteção, outros fazem a disseminação da palavra, outras trazem o equilíbrio espiritual, a calma ou a sinceridade. E no povo das águas, eles trazem justamente o movimento de equilíbrio para que o fenômeno mediúnico que está sendo ministrado flua de uma maneira muito positiva e muito profícua, né? Por muitas vezes, pelo menos dentro da casa, esta falange ela é pouco acionada na incorporação. Eles agem mais no plano espiritual e no plano energético para trazer este equilíbrio, e vez ou outra eles se fazem manifestar. Por vezes, no final de uma festa de baiano, se não tiver uma festa propícia para o povo das águas, ou durante um desenvolvimento mediúnico para coroar os sentimentos de positividade que eles trazem e de fluidez para este fenômeno mediúnico. Fiquem à vontade para começar a perguntar, porque eu vou sair falando desembestado aqui. Existem dois comprimentos dentro da figura de linguagem corpórea mais conhecidas, né? Que é o das sereias, ela dá as duas mãos para o consulente e depois espalma as mãos e faz todo um movimento de águas. Isso é absolutamente normal e corriqueiro que acontece. E no caso dos marinheiros que estão de pé cambaleando, eles gostam de dar as mãos e bate no peito e no peito de novo, que é quase uma tradução do namastê do indiano. O que tem dentro de eu vai para tu, e o que tem dentro de tu vem para eu. Então, o seu Deus sauda o meu Deus, ou a tua energia sauda a minha energia. E este é o tipo de comprimento que é utilizado normalmente entre baianos, entre marinheiros. Por que figura de linguagem novamente? Isso já está convencionado e não há o porquê
mudar esta convenção, já que ela é tão bela e tem uma simbologia tão bonita para se fazer. Nomes de marinheiros normalmente têm o fulano das águas, o ciclano das marés, ou um nome próprio, diferente, por exemplo, dos caboclos que gostam de nomes de guerra, ou nomes específicos de tribo, e por aí vai. Né? Eles têm alguns nomes específicos deles já voltado para as águas. Já as sereias, pouquíssimas têm nome, porque elas não se interpretam com um nome específico, e sim uma força de natureza. Ela é uma sereia, e assim será uma sereia, e pronto. Caso tenha nome, sem problema nenhum, né? Porque, volto a dizer, isto é só uma convenção e não uma regra, de uma maneira muito tranquila. O que mais? Cores. Normalmente são voltadas do branco até o azul escuro. Né? Quando se usa o branco, mais voltado com o branco e ao azul, eles são seres de praia, são seres mais próximos à margem, né? Às praias, que simboliza a água e a espuma das ondas. Então ele trabalha com um movimento maior. Se vai ficando cada vez mais escuro, trabalha mais na profundidade das energias, mais na profundidade dos seres. E aqui eu uso em homenagem ao marinheiro que vem junto a esta roupola, eu uso o azul claro, que ele era um marinheiro mercante, extremamente forte, de nome Tião, vez ou outra aparece, muito respeitoso, e que eu trouxe para perto desta comunidade que atua dentro do Espaço Caminho de Ascensão, porque na minha última encarnação, Tião foi meu amigo pessoal. E eu me sentia muito seguro com o Tião perto de eu, porque ele era um homem bem alto, bem forte e com uma cara bem feia, mas ele era um amor de pessoa. Já me cutucou. Chamei ele de feio, já me cutucou. Mas ele era um amor de pessoas. As pessoas evitavam ele porque ele tinha uma carranca. Mas quando se conhecia Tião na profundidade, ele era esplendoroso. Tião desencarnou dentro da água, como todo marinheiro gosta de desencarnar. Ele era um marinheiro de verdade, lindo, maravilhoso. E basicamente é isto, como que se usa algumas coisas dos marinheiros, e se vocês tiverem dúvida, fique à vontade de perguntar, porque senão eu fico só falando aqui, a moça já está esperando as perguntas e não vem nenhuma. Eu sou muito ligado a pedras. Quando uma pessoa quer me presentear, fala assim, vou para uma terra distante, visitar a passeio, a trabalho, e quero te trazer um presente. O que que eu trago para tu? Eu falo, trago uma pedra que tu acha no chão. Já para os marinheiros e para as sereias, as coisas que eles mais gostam são corais. E, por favor, não vão para um lugar de praia e arranque o coral que está vivinho. Um coral solto, uma concha, um, uma concha de molusco, uma concha de ostra. Eles gostam muito de utilizar isto e, por vezes, eles utilizam um conjunto de conchas junto deles, porque o barulho que se dá das conchas é muito próximo ao de limpeza do chiquerê, do chocalho, do búzio, do, do, daquela tornozeleira africana para espantar maus espíritos. Então eles usam a mistura das conchas na mão para fazer este barulho e trazer energias para cada um de vocês. Quais conchas? Qualquer uma. Eles gostam de todas. Então, se quiser presentear qualquer marinheiro, qualquer povo das águas, se tu tiver a passeio numa praia e achou uma conchinha no chão, esta conchinha que vale. Não vá pegar de 50, 100, 200, que isso não vale de nada. Uma só de coração. Perguntas. Como identificar diferenças de sereias da superfície e profundezas? Normalmente é o rito que elas fazem. Né? A sereia de superfície, ela no linguajar corpóreo,
na figura de linguagem corpórea que ela faz, ela normalmente ela vai balançar os braços para fazer as energizações. Ela sempre vai fazer como se fosse ondas, de uma questão de ondas. E elas normalmente têm o costume de falar pouco, mas falam. A sereia da profundidade, ela tem um movimento mais como se fosse fluídico. Então ela vem como se fosse um grande rio debaixo d'água, porque existem os rios debaixo d'água. Então elas fazem um movimento de rio de uma maneira mais tranquila, e essas não falam nada, absolutamente nada. A pessoa, se está recebendo uma energização de uma sereia de superfície, normalmente percebe uma agitação de dentro dela, como se estivesse entrando na onda, furando uma onda. É um misto de alegria com um êxtase. A sereia da profundidade, ela traz um mergulho no subconsciente, você pode ter memórias despertadas, sentimentos despertados, ela vai sempre no seu subconsciente, numa coisa mais profunda. Essas são as diferenças básicas entre uma sereia de superfície e outra de profundeza. É, fizeram uma brincadeira falando para não tirar pedra de templo também, né? Pois é, a pessoa que deve ter falado isso, ela foi lá num templo, numa outra terra, o templo tinha 5.000 anos. Ela foi lá e tirou pedra e me deu. E quando eu fiquei sabendo disso, primeiro eu fiquei feliz, mas falei, tu é doida, bicha. Tu pegou as pedras, a carga energética que ela trouxe, maravilhosa, porque é um templo de religião, ela me trouxe, foi linda. Já dei umas duas, três, viu? Assim, já foi, porque pedra, porque se eu pegar tudo de pedra e guardar para eu, não adianta nada. As pessoas me dão pedra e eu vejo que aquela energia compactua com outra pessoa, eu vou lá, meses depois já dou para uma pessoa, daí vem outra pedra nova e eu já dou para outra pessoa e por aí vai, porque a energia tem que ser circulada e espargida. Mas sim, não vai tirar tijolinho de igreja, tijolinho de pedra, de templo, e vem me trazer aqui, porque no mínimo pode ser preso. Então, muito cuidado com isto. Pediram para falar um pouco de Iemanjá. E Iemanjá é o orixá das águas, que traz toda a harmonia, o amor de mãe, junto dela traz o azul do mar como uma frequência positiva para todos, trazendo harmonia e percebendo que dentro da força de Iemanjá, tudo que é de negativo, se tu acende uma vela, faz uma prece a Iemanjá, faz uma oferenda, seja ela qual for, para Iemanjá, pedindo o auxílio dela, as energias serão lavadas. Ela vai trazer energias novas, junto com a força que ela tem, e dentro de Espaço Caminho de Ascensão, é o orixá mais falado, porque Espaço Caminho de Ascensão não segue ferrenhamente orixás, por uma escolha, mas também sabemos que essas energias são muito fortes e pertinentes a cada um. Então, quando tem de festa de marinheiro, principalmente as músicas mais voltadas para isso, falam muito de Iemanjá, que é uma energia de limpeza, de lavagem de coisas ruins para coisas boas. Como eu sei a falange do meu mentor? Como tu sabe a falange do teu mentor? Quando tu se conecta com seu mentor e como que tu se conecta com ele? Faça uma mentalização pedindo o auxílio dele e a vontade que ele possa te ajudar no momento que tu precisa, e tu vai perceber qual o estímulo que tu sente nessa mentalização, nessa meditação, nessa energização própria que tu está fazendo. Se vier uma energia de calma e tranquilidade, é um preto velho. Se vier uma energia de vigor físico, normalmente é um caboclo. Se vier uma energia de vontade de querer, muito provavelmente é uma entidade de esquerda, alguma coisa que trabalha no seu físico muito forte. Se tu percebe que está sendo purificado naquele momento, corporeamente, tu pode até sentir isso, é um povo das águas. Então, é como tu consegue perceber esta conexão que tu tem com o teu mentor, dentro das suas meditações e mentalizações. Lembrando sempre que quando tu faz uma meditação,
uma mentalização, seja lá para que ser for. Eu vou fazer uma meditação de Saint-Germain, por exemplo. O caminho inicial para se chegar na energia de Saint-Germain, ela vai passar por a sua entidade de frente, o seu mentor, na verdade. Ela vai passar pelo seu mentor e tu vai perceber como que isso se manifestar no teu corpo, na tua mente, no teu espírito. E aí tu consegue perceber qual que é a falange que eles trabalham. Para energizar uma concha, seria melhor a luz da lua ou a luz do sol? Eu tenho Eu, essa sensação. eu prefiro que seja os dois. Porque quando tu pensa numa concha, ela traz a força das águas. E aí, quando tu vai energizar qualquer patuá, vou colocar de patuá que seja, qualquer amuleto que seja uma pedra, uma concha, é interessante tu lavar em água corrente, tu colocar na terra, tu deixar na luz do sol e na luz da lua, num lugar arejado para que tenha vento também, porque aí ele consegue a energia de todos os elementos que tem neste plano, junto com as energias do plano espiritual. A luz do sol traz o vigor, traz o bem-querer. Uma festa de caboclo, normalmente, ela é muito mais profícua durante o dia do que durante a noite, porque eles são seres de luz solar, né? Onde trabalham com as essências. A concha, ela também tem esta questão de movimentação, e a energia da lua, ela vem mais para as energias mais ocultas, né? Que é da esquerda, do Exu ou das profundezas. Então, quando tu for energizar uma concha, como tu falou, deixa um pouco de dia, um pouco de noite, deixa dormir uma noite no relento e deixa até o meio do dia seguinte, dando essa energia para ela, porque aí é muito melhor. Né? A concha por si só é melhor ter todas as energias do que só uma ou outra. Se for para escolher entre uma ou outra, veja como que tu age ou que tu quer agir, que essa concha haja com tu. Então, eu quero que ela faça uma conexão com o meu subconsciente, com as minhas dores internas. É melhor à noite. Eu quero que ela me dê vigor, que ela me dê disposição, luz do dia. Como eu quero tudo, eu deixo para os dois lados. O que mais, bichinho? Quando o desencarne se dá por afogamento, seja em rio ou seja em mar, o resgate é feito por marinheiros, por sereias ou não tem relação com isso? Normalmente não tem relação. Quando tem um desencarne por afogamento, né? Rio, mar, banheira, privada, seja lá o que for, é a equipe que está ali próxima. Quando é necessário um resgate de um marinheiro ou de uma sereia, num caso desse, quando existe um, uma necessidade do perispírito de se purificar. Como que isso acontece? Quando a pessoa entra num desespero absoluto do afogamento e ela precisa ser neutralizada com uma tranquilidade para ser tratada, aí normalmente é o povo das águas que podem fazer essa neutralização, mas não necessariamente é resgatado por essa falange. Eu já resgatei afogados e não sou dessa falange. Nessa pessoa que gosta muito de praia ou de estar no mar, com esse tipo de ambiente, geralmente tem perto dela um mentor de entidade ligada ao ponto das águas? Normalmente sim, porque já tem na essência própria, porque a pessoa que gosta de praia não é porque ela gosta de tomar sol, é porque ela sabe que o mar limpa. Instintivamente ela sabe disso e ela tem essa necessidade. E isso pode ser carregado já pela empatia entre a energia própria, a essência própria energética e a energia do mentor. Lembrando sempre que o mentor ele tem ou uma similaridade energética ou uma discrepância energética para que a pessoa consiga entender energias novas nesse período de encarnação. Salve Inácio. Marinheiros costumam cantar, fazer sons de apito e as sereias emitem uma sonoridade também.
golfinhos também fazem estes sons. Você pode falar um pouco sobre isso? Marinheiros gostam de apitar porque é um sinal de alerta, né? Então, ou apita, ou fala epa rei, ou fala, ou faz um barulho específico de um apito, e isto é para alertar que eles estão ali, e também o som traz uma limpeza ou um senso de alerta para que as energias estão sendo limpas. No caso das sereias, quando cantam, aí sim tem uma proximidade muito grande aos golfinhos, baleias e qualquer cetáceo que tem neste plano terreno, que é justamente uma forma de se conectar ao espírito do, do atendido, do consulente, através de um sonar energético, né? Porque o golfinho, a baleia, ele faz esse barulho justamente ou para se comunicar ou para fazer uma geolocalização ali do ambiente. Então, quando a sereia faz esse tipo de ruído, é similar ao cetáceo, sim, e é justamente para penetrar na energia da pessoa e trazer as positividades para fora. Então, sim, tem relação. Os espíritos das águas são de qual dimensão? Quarta, pensando que a terceira é encarnado, quarta, desencarnado, e pode ter alguns outros mais evoluídos, né? É, se, se pudéssemos classificar Iemanjá como um espírito, não é, ela é uma grande força e que existe diversas outras, mas essa grande força seria lá para a sexta, sétima dimensão, mas normalmente estão na quarta dimensão, assim como eu. Nessa eu me sinto distante do meu mentor. Como me conectar mais? Orações. Quando tu se sente desconectada do plano espiritual, lembrando que o mentor pode ser a porta de entrada do plano espiritual, que faz a conexão ao seu chakra do terceiro olho e o coronário. Quando tu não tem isto, provavelmente a tua energia está fechada porque tu não está se conectando com isso. Então, faça suas orações, acenda uma vela em homenagem ao plano espiritual, faça meditações para que tu sinta a energia próximo de tu, comece a não pensar nos problemas do dia a dia, pelo menos uma parte do seu dia, que seja 10 minutos, para fazer essa conexão espiritual. Né? O plano espiritual ele está sempre à disposição de vocês. Quando o telefone não toca do lado de vocês, eles também não vão para a necessidade, porque tem mais o que fazer. Então, quando tu se conecta com isso, seja numa oração básica, num Pai Nosso, num agradecimento, ou num evangelho no lar, ou uma meditação, seja ela guiada por som, por palavras, ou uma meditação própria, o teu mentor, que é a porta de entrada de todo o plano espiritual disponível, vai se conectar com tu. Então, melhore suas meditações e suas orações, que eu tenho certeza que tu vai se conectar com o teu mentor. Quando a sereia da profundeza ela não fala, ela é elemental? Não necessariamente. Ela, pensando na figura de linguagem, um ser das águas profundas, ele gosta de mexer no subconsciente, nas profundezas das emoções. E pode ser que uma pessoa que tem uma familiaridade com isso, uma necessidade de mexer com isso, desencarna e resolve fazer um trabalho voltado ao rito da Umbanda dentro de uma casa, ele pode usar a figura da linguagem da sereia das profundezas porque ele consegue ter mais familiaridade para isso, mas não necessariamente é um elemental. O que eu poderia dizer para vocês é que normalmente não é um elemental. Um elemental, para estar incorporado, precisa de um trabalho muito grande do médium e um preparo muito grande do médium. Então, são espíritos que se compactuam a energia deste elemental e manifestam dessa forma. Qual a melhor forma de se conectar com a entidade das águas? É preciso estar em um lugar que tenha água, como mar ou rios? De preferência, sim.
é muito mais fácil fazer isso, mas tu não tem isto próximo de tu, mora num apartamento dentro de uma cidade grande. O que tu pode fazer? Coloque uma bacia de água, um pote de água, coloque as mãos, faça uma oração e aí tu faz uma conexão, uma ótima conexão para quem não tem o mar próximo também faça um escaldapé. Coloque os pés dentro dessa água e relaxe. Faça uma meditação enquanto o escaldapé recebe todo o descarrego energético teu e tu faz a conexão com o povo das águas. É a melhor forma de se conectar, mas não é a única. Simplesmente tu pensando no balanço das águas, no movimento, ou ouvindo uma meditação que faz o som das ondas de um rio, tu pode se conectar muito facilmente com a energia do povo das águas. Inácio, tenho feito orações da chama azul de Saint Germain e minhas mãos e braços começam a tremer. O que é isso? Será que estou recebendo um espírito ou uma energia intensa? Pode ser as duas coisas, né? Pode ser que tu está num processo que está começando um fenômeno de psicofonia, psicofonia, que é a incorporação, pode ser um fenômeno de psicografia, que é escrever, por isso que as mãos tremem, ou pode ser uma grande conexão com uma energia muito boa, e que a energia é tão grande que transborda do teu corpo, né? A mostra que se faz desse transbordo é o tremor, né? Então, onde tu vê o tremor numa psicofonia muito claramente nos velhos, os velhos, como tem muita energia de equilíbrio, quando ele consegue equilibrar a matéria do médium, ele começa a tremer, porque a energia já está transbordando para todos do ambiente. Então, quando tu faz uma meditação guiada, uma oração de Saint Germain, em que tu tem um equilíbrio para isso, tu simplesmente coloca energia para tu e para todo o ambiente em volta na vibração que tu está fazendo com as mãos. Porque o que está acontecendo é que a mão, dentro de todos os membros do corpo, é que faz a condução, que mostra os caminhos, que indica os caminhos. E quando transborda pela mão, quer dizer que está abrindo os caminhos de toda a sua residência. Então, ótimo, faça isso sem preocupação, a não ser que isto comece a acontecer fora da meditação que tu está fazendo, fora das orações. Vá procurar um médico, porque pode ser Parkinson, mas aí já é um outro extremo. Então, se está acontecendo só durante as meditações, aproveite, é energia suficiente para tu e para todos ao seu redor. As sereias são seres elementais, espíritos da natureza. Se aproximam de médiuns para ajudar as pessoas ou possuem outros objetivos? Esses seres evoluem como as outras entidades? Vão evoluindo e subindo para outras dimensões? Os elementais, eles normalmente trabalham para a harmonização do ambiente, para a harmonização de todos que estão no fenômeno mediúnico e para o controle da natureza como um todo. Eles escolhem essa necessidade e eles ficam por muito tempo neste processo, né? Eles gostam desse processo, eles são talhados, a energia deles é voltada para este processo. Quando eles veem que existe uma necessidade de progressão, sim, isto acontece, existe a progressão, mas normalmente essa progressão é lenta porque eles são exímios manifestantes da natureza e controladores da natureza, e eles gostam muito dessa questão. A evolução por si só, ela se torna até por segundo plano esta questão, porque eles gostam tanto de fazer isto que permanecem por muito tempo. Inácio, sei que temos apenas um mentor, mas eu sempre sinto dois espíritos que me auxiliam. O que poderia ser o segundo? Sempre temos um mentor que fica o tempo todo lhe auxiliando no dia a dia. Essa segunda energia, ela pode ser um auxiliar para algo que tu precisa progredir ou melhorar. Então, vamos exemplificar aqui. O seu mentor
tem uma energia de um velho que te dá equilíbrio sempre no dia a dia, no querer, nas vontades, mas só o equilíbrio para o teu estágio atual é pouco. Tu precisa ter um pouco mais de ação, de mais controle, e aí provavelmente virá uma outra energia que traga essa ação. Lembrando sempre que é uma exemplificação neste caso. Então, essa outra energia é para o que tu precisa naquele momento. E este momento pode durar por várias décadas, sem problema nenhum, porque tu precisa melhorar essa energia e ele se aproxima por muitas vezes solicitado pelo mentor para que tu consiga desenvolver potencialidades novas para o teu caminhar. Nossa, minha tia, que era uma pessoa muito próxima e amiga, desencarnou esta semana de repente. Eu e a família estamos muito abalados. O que fazer para me conectar com o meu mentor e amenizar essa dor? Primeiro, tu perdeu uma tia, se ela teve filhos, os filhos perderam a mãe, tua mãe ou teu pai perdeu uma irmã, se tu tem uma avózinha, perdeu a filha. Agora, quem essa tia perdeu no plano terreno? Ela perdeu todo mundo. Ela precisa de uma ajuda muito grande. Então, como se conectar para que ela tenha paz e saiba que está sendo encaminhada para um lugar bom? Todo momento que vier a lembrança dela, remeta a um bom momento do teu dia a dia. Se tu quiser fazer uma meditação para que ela alcance um estágio melhor, se conecte nas suas orações e comece a ter lembranças positivas de tua tia, lembranças salutares. Por quê? Porque ela não quer ninguém sofrendo. A energia da tristeza só traz peso para quem desencarna. E a energia da alegria percebe que ela fez um bom trabalho. Ela era muito benquista, ela trazia harmonia para todos. E quanto mais tu lembrar positivamente de tua tia, mais ela se sente solta para conseguir desempenhar as funções que ela quer desempenhar no plano espiritual. Então, pare de tristeza. Isto é inicial, porque a tristeza afeta muito. Todos os parentes que tu puder conversar sobre isto, fale para lembrar coisas positivas dela. E com isto, o seu mentor e o mentor de cada uma das pessoas de tua família leva essas boas energias, é um condutor. Ele não vai sair de pé de tu e levar lá, mas ele vai conduzir essa energia para ela, para onde ela estiver, ainda provavelmente ainda dormindo, em recuperação perispiritual e energética perispiritual, ela receba isto e a melhora dela vai ficando cada vez mais precisa, profícua e acelerada. Então, chega de tristeza. Ela conseguiu se libertar dos grilhões do plano material e está agora alçando voos muito maiores no plano espiritual. Trabalhamos com Odinas na casa. Dada a dificuldade de comprovação, elas emanam energias e fazem parte da egrégora da casa? Sim, ondinas, né? As ondinas são os elementais das ondas, a sereia a sereia da, da superfície. Elas permeiam, todos os elementais, eles frequentam casas tal como Espaço Caminho de Ascensão, para conseguir trabalhar numa energia, na totalidade da energia, toda a totalidade da energia. E as ondinas estão lá. Não vi nenhum elemental, e posso estar enganado, porque não sou onipresente, onisciente, onipotente em qualquer fenômeno mediúnico da casa. Pode ter se manifestado, nunca vi, mas tenho certeza que as energias dela permeiam as manifestações mediúnicas da casa. Quanto tempo temos? Temos 9 e 10. Perfeito. Se vier mais de alguma questão, nós podemos responder, mas hoje a roda é por conta disso. Foram perguntas precisas, acho que fui bem explicativo, falei bastante. E a quem estiver assistindo, já dou meus parabéns de antemão. Porque nas primeiras transmissões que estávamos fazendo, as perguntas normalmente eram sempre as mesmas. E a pandemia? E o vírus? E a política? E as pessoas que não sei o quê? E as outras coisas, sempre voltadas ao ambiente que estamos vivendo. E agora as perguntas estão vindo
para um crescimento espiritual e um entendimento espiritual e energético de cada um de vocês. Então, já um parabéns para todos, porque isso se torna muito mais profícuo e vocês já entenderam as mensagens do plano espiritual sobre a questão atual. Então, minhas saudações, porque isto é perceptível e de verdade fico muito orgulhoso de quem assiste e manda essas informações. Então, vamos começar. Tem uma pergunta? A materialização de espíritos não se faz mais por quê? Materialização de espíritos, quando diz de ectoplasma, né? Isto ainda ocorre, porém, como foi difundido muito a filosofia espiritualista, que existe um plano não corpóreo além desta materialidade terrena, não é mais necessário tanto ter as manifestações físicas, ou seja, acende a luz, abre a torneira, aparece não sei o que lá no meio do algodão, liga-se o ventilador, tem, enfim, algumas coisas nesse ponto. Por quê? Porque a filosofia espiritualista ela já entrou no cerne das pessoas, da grande maioria das pessoas. Então não é mais necessário que se tenha avisos que existe ali um espírito querendo se comunicar. É só pela percepção. Mas é uma evolução da humanidade que já tem a percepção da espiritualidade como um todo. E por isso que se está se desconvencionando esta manifestação material da espiritualidade. É uma sugestão. Inácio, no próximo estudo podemos falar sobre fraternidade branca. Tá certo. Como a roda já está todinha fechada para o ano e existem dias que são de exercícios, eu vou trocar um dia de exercício para um dia de fraternidade branca. Isto sem problema nenhum, e pode ser que outros dias nós conseguimos falar sobre os raios de energias, né? O raio vermelho, o raio azul, o raio branco, o raio dourado, o raio verde. E podemos falar sobre tudo isso sem problema nenhum. Então, tá certo. Se não for na roda do saber, já me comprometo a falar sobre isto em alguma segunda-feira. Pode ser a próxima ou pode ser qualquer outra. Mas muito obrigado. Deixe comigo que eu já preparo para vocês receberem essa informação sobre a Fraternidade Branca. Uma outra informação sobre o operacional da casa, só para as pessoas começarem a se acalmar. Nas segundas-feiras, normalmente eu estarei sozinho nas transmissões, porque já começou a fazer os últimos estudos dos atendimentos via câmera, via remoto distante. E os médiums de atendimento já estão se movimentando para isso. Então, os atendimentos se darão às segundas, terças e quartas, e como segunda-feira tem a transmissão e ela vai se permanecer, não terá atendimento de Inácio, vai ter atendimento de outras entidades, assim como na terça e na quarta. E vai ser aberto ao público para fazer isto. Mas estamos nos últimos detalhes e por isso que às segundas-feiras eu vou fazer as transmissões sozinhos. Nas quintas-feiras existe a possibilidade das transmissões com outros médiuns junto com as entidades deles. Mas só para deixar vocês mais tranquilos que dentro de pouquíssimas semanas nós vamos estar disponíveis para vocês receberem fichas e serem atendidos junto às entidades da casa. Isto individual, sempre lembrando que quem vai escutar vai ser a entidade e o cambono que auxilia a entidade. Então, existe o sigilo, mas fique ciente que tudo que tu for falado vai ser escutado por outra pessoa, porém o sigilo, tal como é um confessionário de uma igreja católica, é mantido com todo e qualquer respeito. Diga, bichinho. Inácio, estou lendo bastante sobre índigos e me identifiquei bastante. Mas em tudo que estou lendo diz que os espíritos viviam em outro planeta. E eu tenho uma sensação enorme que minha última encarnação foi aqui. É a única diferença. É possível viver nesse planeta depois ir para outro e voltar para a Terra novamente?
Existe a possibilidade, porém não é o usual. O que normalmente os índicos são seres que também viveram neste plano terreno, neste planeta Terra, sim. Eles só evoluíram energeticamente e têm uma nova concepção de realidade diferente dos seres que encarnaram antes dessa nova geração índico e depois a cristal e depois a arco-íris, né? É só uma nova frequência energética, mas sim, tu pode ter vivido neste planeta sem problema nenhum. Existe um livro que pode falar um pouco sobre isso, porém é de uma sequência anterior e fala dos egípcios, que chama-se Refugiados de Capela. Capela é um outro plano terreno mais evoluído do que este, e eles vieram para cá como os egípcios, e por isso eles cultuavam tanto a morte, porque eles queriam voltar à energia de capela que eles estavam. Então, caso tu queira conhecer um pouco mais de como se transfere de um plano para o outro, leia Refugiados de Capela. Então vamos começar a finalização. Quero que todos se sentem confortavelmente no melhor local que tu puder, se sintam tranquilos, relaxados, e se quiserem, fechem os olhos de uma maneira muito tranquila. E eu quero que vocês se vejam à beira d'água, de uma natureza que tu preferir, seja à beira de um rio, à beira-mar, nos pés de uma cachoeira, num riacho, numa fonte. E que tu consiga perceber que seus pés tocam nessa água. Por vezes essa água está fria, mas mesmo com a frieza da água, é extremamente reconfortante. E tu sente que com o contato que tu tem com esta água, o seu corpo vai ficando cada vez mais leve, cada vez mais tranquilo e relaxado. E então tu começa a perceber que energias passam pelo teu corpo, vindo do topo da tua cabeça, passando e limpando, até se espargir nessa água, até perceber que essa água está limpando a tua alma, está limpando a tua essência. E toda e qualquer carga negativa que tu tem no teu corpo, na tua mente e no teu espírito, é levado por essa água. E tu se sente limpo, tranquilo, harmonioso e feliz, sendo lavado pelas águas da vida, te trazendo harmonia, vigor e vontade de viver. E tu fisicamente agradece a esta limpeza, agradece a essa água que tu teve contato e tenha certeza que sempre que preciso for, ela vai estar presente no seu dia a dia e no seu caminhar. E tu respira mais uma vez profundamente e volta pro aqui e agora, no conforto do teu lar. Que assim seja e assim é. Parabéns a todos por essa transmissão, parabéns à moça de cá, parabéns a este moço, parabéns a quem fez as perguntas e quem assistiu. Parabéns a quem mentalizou por uma proeficiência boa e real do que é uma manifestação mediúnica
que traz conhecimento, paz e vontade. Encontro vocês na próxima segunda com mais um tema, que pode ser a fraternidade branca, ou qualquer outro tema que a gente possa dar mais conhecimento para vocês. Excelente final de semana. Fiquem com a luz de Jesus. Que assim seja e assim é. Um tchau.